É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Meus irmãos, um bom dia. Hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, e essa festa é celebrada no dia 14 de setembro, porque, segundo a tradição, por volta do ano 320, Santa Helena, a mãe de Constantino, ela encontra a cruz utilizada para a tortura e a morte de Nosso Senhor. Mas é interessante nós olharmos essa redescoberta da cruz, mas também do local onde a cruz foi colocada e exposta. No século IV, no ano de 325, Constantino convocou um concílio, que nós celebramos esse ano a sua festa, o Concílio de Niceia. E nesse concílio, os padres presentes pediram que Constantino eliminasse o templo pagão dedicado a Afrodite que estava no Calvário. E Constantino ordena então a destruição desse templo dedicado a Afrodite, e ali vai encontrar o sepulcro de Nosso Senhor. E é tão interessante que no local do Calvário estava esse templo pagão dedicado à deusa Afrodite. Quem é a deusa Afrodite? É aquela que, segundo a obra que conta os mitos gregos, Teogonia, ela representa o poder irresistível do amor e da atração. É aquela força vital ligado à fertilidade e ao prazer. E é muito interessante como uma deusa pode representar esse amor tão espiritual da beleza, mas também ao mesmo tempo tão vulgar do prazer. E é por isso que Platão, na sua obra O Banquete, ele vai distinguir entre duas Afrodites, Pandêmia, que é o amor vulgar, mas a Afrodite Urânia, que é o amor espiritual. E é tão interessante que uma vez que esse amor mitológico humano desaparece do Calvário, ali volta a brilhar o verdadeiro amor, que é aquele que foi oferto na cruz. É aquela beleza que, por mais que o sofrimento possa nos, às vezes, ocultar os nossos olhos de olhar aquela beleza, mas nosso Senhor volta sempre a brilhar a beleza do amor dado, entregue, e nós sempre voltamos o nosso olhar. Mas, ao mesmo tempo, a cruz, ali é o amor fecundo, onde nós nos tornamos filhos de Deus, é onde os sacramentos são realizados naquele amor de cruz. Realmente, quando desaparece esse amor humano da Afrodite, aparece o amor divino do Calvário da cruz, de Nosso Senhor. Mas muito bem, irmãos, no texto evangélico de hoje, nós vemos aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele chefe dos fariseus. E nós escutamos, não no texto de hoje, porque nós reduzimos esse diálogo, Nicodemos vai durante a noite, por medo dos judeus. Mas também, durante a noite, havia um costume rabino de se reunir para buscar a luz na palavra, aonde a luz do sol se desfazia, desaparecia, a palavra de Deus se colocava para os rabinos, aqueles estudiosos da palavra de Deus, como uma luz. E Nicodemos vai receber uma luz. E é tão interessante porque quando nós lemos o relato também da crucificação de Nosso Senhor, quando José de Arimateia vai buscar o corpo de Jesus, quem está ali? Novamente Nicodemos. Realmente, no meio das trevas da morte de Cristo, ele recebe novamente a luz plena no Calvário. É ali que se entende quem é Jesus. E nós escutamos nesse texto de hoje de Nicodemos, onde Jesus diz a ele: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Mas depois nós vamos ler nesse mesmo trecho: o Filho do Homem deve ser levantado, para que todos aqueles que crerem nele tenham a vida eterna. Aqui, neste diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós vemos o valor fundamental da cruz. Aquele Filho do Homem, aquele que estava junto do Pai desde toda a eternidade, que participou da criação do mundo, que inspirou profetas no Antigo Testamento, ele desce até nós, através do mistério da encarnação e do Natal. Mas esse mesmo Filho do Homem, ele vai subir novamente ao céu, levando toda a humanidade, e faz isso através da cruz. Irmãos, a cruz é a nossa escada de Jacó, pelo qual nós temos acesso à eternidade. Ninguém pode ir para o céu se não subir à cruz. E é por isso
que nós olhamos para a cruz neste domingo. E nós vamos recordar aquela palavra da Sexta-feira Santa: Ele é o homem das dores. E ao olharmos para a cruz, é inevitável nós percebermos isso. A dor é um fato que não podemos negar. A dor existe, ela faz parte da nossa vida e nós vamos passar, às vezes, tanto tempo tendo que lidar com ela, tendo que superar, mas uma coisa nós não podemos fazer: negá-la. Quem nega a dor, nega a sua própria condição. Mas nós precisamos, antes de tudo, distinguir que o sofrimento possui dimensões diferentes. Existe um sofrimento físico que nós experimentamos, cortamos a nossa carne, machucamos, quebramos um osso. Ao longo da vida, nós temos que passar por cirurgias, nós assumimos e temos dores crônicas. Realmente, a dor é uma rebelião constante contra o nosso corpo. Mas existe um outro sofrimento, que é o sofrimento psicológico. Nós, às vezes, experimentamos uma rejeição, um isolamento, uma humilhação. Às vezes temos medo de estar perdido, experimentamos a solidão, experimentamos o medo de mudar de uma profissão, de casar, de uma crise financeira. Perdemos alguém e por isso sofremos, a traição de um amigo. Tudo isso é sofrimento psicológico. Mas existe ainda uma outra dimensão, que é o sofrimento existencial, que é quando nós perdemos o sentido, o propósito na vida. A gente já não sabe o porquê nós estamos aqui, tudo que nós fazemos não tem razão de ser, parece que tudo é algo tão absurdo, tudo tão sentido, tão triste. Realmente essa é a dor existencial. É como se nós nos colocássemos no fundo do poço. E quando nós olhamos para a cruz, irmãos, nós vemos que Jesus passou por todas essas dimensões do sofrimento. Ele experimenta o sofrimento físico, a tortura, a asfixia, a perda de sangue, os inúmeros sofrimentos, mas também a dor psicológica, a traição dos amigos, também o abandono, a negação de Pedro, a zombaria e a humilhação dos líderes religiosos e políticos. Mas também nós vemos que Jesus na cruz, ele sofre aquela dor existencial, onde ele grita: meu Deus, por que me abandonastes? Aonde ele experimenta a separação, a dor existencial de não sentir Deus, a razão da nossa existência. E é por isso que na cruz está alguém que experimentou todas as formas de sofrimentos de modo tão intenso. Mas, irmãos, se nós olhássemos para nosso Senhor na cruz e olhássemos somente o homem, nós poderíamos dizer: nossa, Jesus é um grande Marte. Mas isso seria um absurdo, ver somente um homem na cruz. Porque somente um homem, esse sofrimento não seria redentor. Mas nós precisamos recordar que nesse limite do sofrimento, Deus está junto com o homem, Jesus. A natureza humana e divina estão presentes, unidas ali. E é justamente ali onde Deus experimenta esse limite do sofrimento humano. É onde Ele também abraça a nossa dor e nos envolve na sua misericórdia. Irmãos, no século XI, Santo Anselmo de Cantuária escreveu uma obra chamada Cur Deus Homo. Por que o Deus homem? Porque realmente nós nos perguntamos: por que Deus se fez homem? Será que Ele não poderia ter nos salvado simplesmente com uma palavra do céu? Por que Ele precisou chegar a esse extremo? E ele escreve essa obra, Cur Deus Homo, fazendo um diálogo entre ele e um monge chamado Boso. E esse monge, ele pergunta para Anselmo: por que Deus não poderia simplesmente ter perdoado a humanidade lá do céu? Por que ele precisa passar por esse drama terrível da crucificação? E Santo Anselmo, primeiro ele vai responder: porque você não consegue entender, porque você ainda não considerou o peso do pecado. E aqui Santo Anselmo explica a sua teoria da satisfação. E o que é essa teoria? Jesus realiza uma obra, paga um preço adequado ao peso do nosso pecado. Ou seja, a cruz é aquele sacrifício
que era necessário para satisfazer a justa exigência do Pai em relação ao pecado humano. Jesus, como é homem, tem a natureza humana, ele poderia representar a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, por ser também Deus, a natureza divina, ele pôde pagar um preço total, um preço que agradou ao Pai da dívida que o homem havia contraído. E aqui está, irmãos, olhar para a cruz. O que significa? Significa um Deus que se fez homem e entrou no mistério do pecado. Como diz São Paulo, ele se fez pecado. E ele entrou de dentro no mistério do mal humano, do sofrimento humano. E ele entra como um guerreiro. E ali ele quebra, destrói, conquista para nós desde dentro uma vitória. Realmente, uma palavra de perdão, Deus poderia ter salvo a humanidade, mas poderia não ter nos resgatado da onde nós estávamos. E é por isso que esse Deus homem realiza uma obra e refaz a humanidade de dentro. A sua misericórdia, a sua bondade nos envolve e nos faz novas criaturas. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, realmente nós contemplamos ali todo o sofrimento que nós já passamos, mas que nós ainda iremos passar. Vemos também que na cruz a distância que o nosso pecado nos coloca de Deus, mas também ali nós vemos fazer brilhar aquela beleza, aquele amor fecundo que nos refez desde dentro para nos fazer criaturas novas. Realmente, irmãos, nós podemos exaltar essa cruz, porque nessa cruz nós fomos gerados, fomos amados, mas também essa cruz nos colocou uma escada para retornarmos para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, aquele paraíso que é o seio da Trindade. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.